Professor, a gente está falando bastante aqui de equidade racial. No livro que o senhor organizou esse ano, A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Racial, o senhor elenca 10 medidas que seriam importantes para a gente atingir essa equidade racial. 10 políticas afirmativas. Em linhas gerais, quais seriam essas políticas? A gente já tratou de algumas aqui. E qual é a possibilidade de que elas sejam implementadas no curto espaço de um mandato, por exemplo? Certo. É um decálogo, né? E quando a gente trouxe um novo acordo para a equidade racial, isso aqui não tem uma ideia de completitude. Sempre alguém poderá agregar mais. Mas isso aqui é resultado, Vera, dos 33 artigos que nós produzimos, né? Quer dizer, autores excepcionais, né? Deixa eu fazer um rápido comercial do livro, né? A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Racial, Brasil 200 anos. Então, editora Jandaíra, a editora está aqui, isso. É um livro com energia muito feminina, porque são 34 autores, 18 mulheres, 16 homens. A editora é Jandaíra, né? O selo é Sueli Carneiro. A diretora editorial é uma mulher que é a Lisandra de Almeida. O livro é oferecido a duas mulheres excepcionais, Luísa Bairros e Marielle Franco. E quem me auxiliou grandemente na organização, eu deveria ser chamado aqui de animador, né? Porque a organização esteve... Quem trabalhou muito nisso foi a Eliane Barbosa da Conceição, que me ajudou. E o Instituto Sarê, que é dirigido por mulheres, foi quem apoiou. Então, é muito feminina essa energia, né? Isso fez com que esse decálogo todo não perca de vista essa intersecção de raça e gênero. Essa intersecção de raça e gênero, ela não é uma coisa aritmética, em que há dois componentes desfavoráveis, em ser mulher e ser negra. Há complexidades, vai além disso. O feminismo negro é hoje uma força importante e o movimento negro, de uma certa forma, em larga medida, é hoje o feminismo negro, né? Quem toca. E isso a gente vê a olho nu. Eu faço essa introdução para dizer que todas essas ideias, elas perpassam a questão de gênero. Então, a primeira coisa é um plano nacional da juventude negra viva. São cerca de 23 a 25 mil jovens por ano que morrem à bala. Essa política, Vera, ela é complexa porque ela pede uma estratégia multidisciplinar. Né? Ela pede a participação dos 3 níveis da federação, ela exige a participação do judiciário e esse novo governo será cobrado por isso. É o primeiro item. O outro é um programa de apoio ao ensino médio público. É ali que há a evasão do aluno negro. Né? E ele tem que ter bolsa de estudo, tem que ter qualidade, tem que ter o ensino tem que ter qualidade. O fortalecimento integral às universidades públicas. Pela primeira vez, Vera, o número de matriculados cai. E o temor nosso é esse, Vera, na medida em que você tem a presença do negro de uma maneira importante na universidade, que a universidade pública perca a qualidade. Eu lembro que nos anos 90, quando a gente colocou esse tema na agenda, uma das coisas que a gente dizia era esta, que era a única política pública que as famílias ricas reivindicavam. Saúde, não, nem mesmo a segurança, era só a universidade pública. Então, esse fortalecimento, excelência, investir na excelência, universalizar de uma maneira qualificada o ensino infantil. Nós temos que dar conta, Vera, de coisas muito diferentes, desde da sobrevida do jovem negro à interferência na política econômica. Né? Nós temos que cuidar das políticas afirmativas localizadas. E aí tem muito a ver com você, minha querida Joyce, que invadir as 6.500 favelas, mas não com a polícia, com programas educacionais, culturais. Eu fiz até a conta.
né? Nós temos 6.500 favelas, que eu prefiro denominar de comunidades esquecidas. São cerca de 5.500.000 domicílios. Vivem nessas comunidades esquecidas 17 milhões de pessoas. Um Chile. Se nós gastarmos, em média, R$30 mil para reformar essas casas, nós vamos precisar de 165 bilhões. Mas a ideia é transformar o que a gente chama de favela em bairros populares dignos, não é? E você não invade essas favelas, você invade junto com as lideranças que estão ali. Requer uma gestão social. Alguém vai pensar, mas isso vai ficar em torno de 200 bilhões. Isso é exatamente a 10ª parte do que nós pagamos o ano passado dos juros da dívida e também da amortização dela, cerca de 2 trilhões. 10% de 2 trilhões são 200 bilhões de reais. Ou seja, eu invado e mudo a vida de 17 milhões de pessoas. Isso está aqui, é um dos itens que nós apresentamos. Uma política com foco local. E vai por aí. Políticas afirmativas financeiras, o BNDES investindo, um programa de apoio à economia informal. A economia informal, ela surgiu, ela foi assim, os invisíveis, só que esses invisíveis, velho, eram 40 milhões de pessoas, quase uma Argentina, a maioria negra, né? E também uma cota que eu já falei, orçamentária, a Fundação Palmares, e algo que eu também já tinha falado antes para você, Conrado, que é a ampliação, né, das cotas, não só os percentuais, como também o tempo. Então, é muita coisa. Vamos lá. É muita coisa. O senhor citou já algumas vezes a questão da polícia, né? E a gente está há 4 anos ouvindo muito o discurso de criminalização das comunidades, né? A gente ouviu muito isso, inclusive, durante a campanha, e de uma espécie de autorização ali dessas operações policiais, quase uma autorização verbalizada, inclusive, dessas operações policiais muito violentas, né? O senhor falou, dentre os projetos aí citados, elencados, uma ação conjunta com o Ministério da Justiça. Agora, relativo à polícia em si, o senhor acha que precisa de uma reforma da polícia, algum tipo de mudança específica para que essa lógica seja revertida, para que o morador da comunidade não seja, enfim, como no discurso oficial apareceu claramente, seja praticamente comparado a um bandido? Conrado, antes de responder, eu tenho que fazer um retrospecto histórico. As brigadas militares, quando acabou a escravidão, nós não tínhamos ainda as PMs, eram brigadas militares. Nós tivemos políticas afirmativas avessas. Na medida em que você termina com a escravidão, você amplia essas brigadas que são as polícias militares. Nós temos aí uma borra que nós temos que assumir, Conrado. A sociedade brasileira tem uma bomba de efeito retardado chamado polícias militares. Temos que acreditar nisso. Nenhum governador realmente controla as suas polícias. Não. O que eu estou dizendo é muito importante e é grave, mas é isso mesmo que acontece. Então, a sociedade brasileira que vai ter que dizer, na verdade, a polícia que quer. Porque quando diz que acabou a ditadura militar, ora, durante a ditadura militar, 450 pessoas foram mortas, e várias foram torturadas. Mas isso é o que morre de jovens por semana. É a bala no Brasil. Então, o que eu quero dizer a você é que nós temos aí uma bomba de efeito retardado. A sociedade tem que realmente se mobilizar, porque há uma cultura realmente... uma coisa é você enfrentar, Conrado, um racista numa banca de emprego. Ele te entrevista e provavelmente pode te preterir. Outra coisa é você enfrentar um racista armado. Nós tivemos recentemente uma autoridade política conhecida que recebeu a Polícia Federal com granadas. Eu nem sabia que uma pessoa civil podia ter granadas em casa. E também com fuzil, dando tiros. E depois se estender por um tapete vermelho. Ele não ter saído algemado de casa me envergonhou como brasileiro. Se alguém
se um homem negro, se alguém receber a polícia dessa forma, todos serão eliminados. Aliás, a polícia não tem que ser recebida assim mesmo. O que eu quero dizer é essa diferença de tratamento. Então, eu penso que nós temos que investir também na formação do policial. E eu não acredito em polícia militar. Militar são as Forças Armadas. Quando estive na Comissão Arinos, em 1986, eu e o Saulo Ramos, que mais tarde foi ministro da Justiça do Sarney, fizemos uma grande provocação. Fizemos o esboço da Constituição, como você sabe que foi feito. E lá nós extinguimos a polícia militar. Você tinha polícia uniformizada para fazer o policiamento ostensivo. Uma polícia só, a judiciária e a ostensiva, como acontece em vários países. Então, a militarização da polícia, de uma certa forma, também tem essa liberação. Né? O senhor acha isso possível, desmilitarizar a polícia hoje? Olha, hoje você tem, inclusive, uma bancada forte da polícia. Né? Então, eu disse para você, nós temos uma bomba de efeito retardado. Nesse momento que se falou muito em golpe, né? Veja bem, em vários estados você tinha policiais militares se posicionando, só que são pessoas armadas, pagas pelo Estado. Os governadores, quantos governadores não sofreram greves e violências? Né? Então, os governadores trabalham com muito cuidado, porque eles sabem que depende da polícia. Né? Então, a nossa Constituição de 1988 deixou essa borra da ditadura militar. Durante a ditadura militar, quem comandava as polícias militares era um general. Todas elas. Sim. Isso mudou. Então, o que eu quero dizer é que esse é um problema real que provavelmente o Ministério da Segurança Pública, que o Lula prometeu, possa começar, né, trazer a polícia judiciária e a polícia militar para terem uma nova forma de atuação, utilizar mais a inteligência, menos violência. Mas isso tem que ser um pleito da sociedade. Professor, a partir do ano que vem, a bancada negra no Congresso Nacional deve aumentar cerca de 8,9%. Dos 540 parlamentares da Câmara dos Deputados e Senado, 141 se autodeclaram negros. Apesar desse aumento, em um país de maioria negra, não vemos uma representação igualitária nos espaços de poder. Tivemos regras de incentivo à participação de pessoas negras e mulheres, como a reserva de 30% das candidaturas femininas, ou mesmo o peso 2 voltado para os votos dados a mulheres e negros no cálculo do fundo partidário. Eu queria perguntar para o senhor, essas regras elas são suficientes para aumentar a representatividade? E qual que é a avaliação do senhor e o que mais pode ser feito? Priscila, essas regras são boas. Eu não acredito que nós tenhamos 140 parlamentares negros. Não, tanto do ponto de vista do fenótipo, do ponto de vista do envolvimento, aí é que não temos mesmo. Eu gostaria muito de ter no Congresso Nacional 140 parlamentares negros com a pauta racial. Não temos. Mas essa iniciativa, ela me parece adequada. Como eu disse, o desafio nosso é realmente organizar o voto negro. E essa organização, ela na minha opinião, não aconteceu como nós imaginávamos agora nas últimas eleições. Elegemos pessoas que trabalham com a pauta racial, mas, na minha avaliação, ficamos aquém. Eu estou confiante na eleição municipal, que permite um outro tipo de organização. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Que tal estabelecer a meta de eleger vereadores em todo o município com mais de 50 mil habitantes? Algo desse tipo, né? E aí construir uma base municipal e crescendo. Tom. Bom, mestre, eu queria falar um pouco da questão da educação, né? Porque quando a gente fala da questão do racismo, a questão da política brasileira, e vai se aprofundando, né? Você falou um pouco das favelas, né? Nós temos hoje 106 mil hectares de favelas no Brasil. Quer dizer, se você for comparar um hectare por um campo de futebol,
Então, vê a dimensão de favelas no Brasil hoje, né? E assim, o quanto a educação, e isso eu pego um exemplo prático ainda recente, né, de jovens alunos de uma escola, né, que fizeram proselitismo com relação ao nazismo, com relação à questão racial contra um jovem negro, e esse jovem tomou a dianteira de denunciar esses jovens. Então, essa educação que baixa nesses livros didáticos, a gente abre o livro de histórias, continua lá o negro num eito, sendo chicoteado. A palavra negro no dicionário é uma palavra que não condiz com algo que alguém queira seguir, alguém queira ser hoje em dia, né? Eu acho que essa educação ainda que vem lá da República, né? Ou seja, vem fundada com a República, é a educação ainda para dividir o país. Nós somos 56% da população, né? E estamos brigando pelas cotas, que esse ano são 10 anos, amanhã, no ano que vem vão ter que ser rediscutidas. O senhor já falou aí num prazo, né, maior do que 10 anos, mas no sentido prático da coisa. É preciso redefinir a educação no Brasil a partir do seu ensino básico, fundamental e médio, para poder chegar ao superior? Tom, ninguém nasce racista. Uma criança aprende a ser racista, né? Se tem crianças fazendo saudações nazistas, elas aprenderam com alguém. Então, nós temos que realmente fazer valer a legislação que já existe desde 2003. Né, que é uma lei, na minha opinião, apta à produção de conhecimento, mas fazer isso funcionar não tem acontecido. Como eu disse, nós não somos um país, somos um continente e que somos povoados de uma maneira diferenciada. Então, nós temos que, eu falei há pouco da diversidade europeia que nós temos, a diversidade indígena, eram 1.500 etnias, a diversidade negra, né? Como fazer com que o Brasil estude esta antropologia oficial, racial nossa, valorizando, não hierarquizando. Isso é um desafio pedagógico, não é? Então, as pessoas não nascem racistas e não adianta... sempre a gente está denunciando, sempre acontecem agressões na escola. Ora, toda criança da minha geração sabe o dia que a gente não queria ir à aula. Era quando se falava da história da escravidão. Isso mudou, mas não mudou da forma e do tamanho que nós gostaríamos. Isso continua a ser, Tom, uma das tarefas. A primeira vez que nós tivemos uma secretaria com status de ministério, ela não teve tempo de construir metodologia para estimular as 5.570 cidades e as 27 unidades federativas e as muitas universidades em trabalhar essa questão. Há um trabalho enorme a ser feito, não é? E é por isso que eu digo, nós estamos no outro patamar. Eu volto àquela história antiga, não vale mais band-aid para cuidar de fratura exposta. Joyce. Professor, o senhor falou no outro bloco, né, estava linkando as tarefas para os próximos governos, o senhor falou agora também em organização mais centrada na questão do território, falou na questão das favelas e tudo mais. A gente tem uma série de questões que atravessam justamente os estudos urbanos, que ainda é um grande desafio levar para a população negra, sobretudo das favelas, o entendimento do seu potencial de insurgência. O senhor acha que cabe aí políticas públicas focadas nessa conscientização de que a cidadania da negritude também precisa ser restituída a partir do entendimento do seu território e da atuação política nessas áreas? A sua pergunta é interessante, Joyce. Quando nós falamos de invadir as favelas, eu lembro de ter falado em gestão social. A gestão social, a autoridade chega, ela não invade, ela invade junto com as lideranças locais, onde a construção, onde a política é compartilhada. A ideia de invadir favelas, normalmente elas têm sido invadidas pela polícia. Essa invasão, ela terá que trazer projetos culturais, projetos esportivos, geração de renda.
e você terá que trabalhar com a autoestima dessas pessoas. Como eu disse, transformar essas comunidades em bairros populares dignos. E isso passa realmente por essa... As pessoas que estão ali já têm já têm autoestima. A gente já vê como a menina que acabou de ganhar a medalha de ouro na ginástica olímpica, né? Ela se referir à favela. Né? Então, o problema da favela é que a periferia brasileira é ouro, mas nós continuamos, Joyce, a gostar de bijuterias. Toda vez que um avião decola, eu olho da janelinha e o que eu mais vejo são piscinas, em clubes, em condomínios, em hotéis, né, em residências, em colégios, mas eu lembro bem que na Olimpíada de 2016, aqui no Brasil, nós não ganhamos uma medalha sequer, nem a de bronze, no quesito natação. Mas vários negros periféricos levaram medalha de ouro. Ou seja, as piscinas precisam ser construídas em outros lugares. Não adianta construir as piscinas. Você tem que trazer também os instrutores. Façam isso para ver se nós não vamos ter campeões olímpicos também na natação. Trazendo essa coisa tão diferente para a sua resposta, que é construir piscina na periferia, eu quero dizer o seguinte, onde o retorno feito na periferia é certo. Investir na periferia, o retorno é seguro. E a população periférica tem autoestima positiva, sim. O que eu mais gosto de fazer em Salvador é participar de saraus, poetas, meninos e meninas, não é? Com uma força. Então, mesmo sem investimento do Estado, já existe esse sentimento, essa potência. Agora, evidente que nós temos que invadir. E como eu gostei de dizer, já tem um valor. Fiz a conta, em torno de 200 bilhões de reais. 10% do que nós gastamos por ano com juros da dívida e com amortização da dívida. Portanto, é algo que pode ser feito. Não é? O Supremo Mandatário, quando viu o candidato Lula ali no Morro do Alemão, se referiu a marginais. Né? Ele nunca prestou atenção nos vizinhos dele. Né? Quer dizer, donos, nunca percebeu em aliados deles. Quer dizer, na verdade, a violência maior é cometida contra essas comunidades. O Estado brasileiro é muito violento. É como diz Mário Teodoro, são violências, no plural, violências de vários tipos, no meio de transporte, na escola, no atendimento médico, são violências, né? Então, a sociedade brasileira é muito violenta. Nós temos que mudar isso. Ana. Professor, eu vou tentar manter dentro dessa conversa que está muito boa, falando principalmente do potencial das favelas, das comunidades e das pessoas que as compõem, né? O senhor tem uma frase que eu li em várias das suas entrevistas, e o senhor diz que nós temos um país que nos condena ao não desenvolvimento, na medida em que o nosso problema ele não é a falta de riqueza, mas a má distribuição dela, né? E aí é impossível não pensar no fato de que nós, pessoas negras, somos empurradas ao empreendedorismo, esse empreendedorismo por necessidade, que está massivamente nas favelas, nas comunidades. Muito encabeçado por nós, mulheres negras, né? Então, o que a gente percebe no país, no Brasil, nós temos uma divisão sexual e racial do trabalho. Para as mulheres e pessoas negras são reservados um perfil específico de trabalho, aquele mais operacional, aquele mais voltado para a parte técnica repetitiva, que está sendo consumida pela tecnologia, por exemplo. E quando nós olhamos para as organizações, nós percebemos que existe um perfil de liderança muito específico que não se parece em nada conosco, né? Os diversos, enquanto que somos maioria da população. É curioso nos dizermos diversos, quando nós somos o que de fato é o natural da sociedade. Então, como é que o senhor enxerga hoje todo esse trabalho de sistema de pesos e contrapesos que nós temos feito dentro do poder, dentro da iniciativa privada, de avançar com a agenda de gênero e étnico-racial para colocar mais mulheres e pessoas negras na alta liderança? Como é que a gente faz com que isso aconteça por meio das ações afirmativas, mas mais que isso, que nós possamos liderar e termos respeito a partir da nossa liderança, considerando uma iniciativa privada absolutamente embranquecida e com um estereótipo e um perfil muito específico que liga intelectualidade a sucesso, a êxito, e é um perfil que não se parece conosco. Como é que o senhor enxerga isso, professor? Durante muito tempo, o setor privado esteve distante. A doutora Cida Bento, em 1984, no Conselho da Comunidade Negra, nós descobrimos, Ana, uma coisa fantástica, que era o Código 4.
O Serviço Nacional de Emprego, que faz parte do Ministério do Trabalho, editava uma ficha que todas as pessoas que procuravam emprego tinham que preencher, né? E havia lá o código 4, que quando ele estava sinalizado, significava que a candidata ou que o candidato eram negros. E, consequentemente, isso não significava que a pessoa não ia ter um emprego, mas a empresa já sabia quem era o candidato. Olha, nós somos a maioria da população, né? E nós corremos os 90 minutos do jogo. Nem é bom o que eu estou te falando, mas o negro, quando ele tem uma oportunidade, ele supera a si mesmo, inclusive as dificuldades que ele teve de formação mesmo, né? Ele fez um curso, tem as mesmas oportunidades que, se ele é um engenheiro, o colega dele, engenheiro branco, estudou engenharia de uma maneira muito mais tranquila que ele, né? O que eu quero dizer é que as empresas têm flexibilizado, né? E não é diferente. No passado, falava-se, Ana, que você tinha que ter boa aparência. Hoje não precisa dizer mais. Hoje você pede fluência no inglês. Você vê que a sociedade brasileira é sofisticada. O sistema de acesso continua ruim. O Tom Jobim, que não é só o grande maestro que foi, ele era um grande frasista. Ele falou que o Brasil não era um país para principiantes, e não é mesmo. É um país sofisticado. Quando você pede fluência no inglês, você já diz quem é que você quer ter. As empresas têm flexibilizado. Elas exigem apenas o inglês básico e, durante um ano e meio, elas investem para que aquela pessoa tenha fluência no inglês, porque, de fato, aquela vaga, aquele cargo precisa do domínio da língua inglesa. Então, eu penso o seguinte, que a ficha das empresas, de uma certa forma, vem caindo. Não na velocidade e na profundidade que eu queria. Mas nós não temos um outro caminho a não ser esse. Mas eu penso também em políticas públicas que estimulem as empresas. Eu não quero liberar ninguém de imposto, não. Mas você quer empréstimo, de fato, do BNDES, porque todas as empresas buscam. Então, eu quero saber o seguinte, como isso aqui é dinheiro do Tesouro Nacional, o que é que a sua empresa faz em relação às mulheres, as pessoas com deficiência, os negros? Porque nós, Estado, não damos conta de absorver toda essa massa humana. Se você quer expandir o seu negócio, enfim, nós temos que também trazer o Estado para estimular a empresa, né? Eu penso que isso aí, o Pacto pela Equidade Racial, na minha opinião, é um modelo bom que pode levar a induzir políticas públicas nessa direção. Professor, o senhor falou numa resposta para o Tom que não pensa só no Ministério da Igualdade Racial ocupado por pessoas negras, que há pessoas negras aptas a exercer vários cargos no futuro governo. E a gente, nas especulações, nas bolsas de apostas, vê poucos nomes de negros colocados. Uma exceção é a do jurista, professor Silvio Almeida, que já esteve aqui com a gente no Roda Viva também. E mesmo assim, não é uma unanimidade que ele deva ir para o Ministério da Justiça. Quais são esses nomes que o senhor tem aí na cabeça para integrarem esse Ministério do Lula? Olha, em primeiro lugar, Vera, a lembrança do Dr. Silvio de Almeida é ótima, porque além de um jurista brilhante, ele é um intelectual com amplas possibilidades de ser um ótimo ministro da Justiça. É um bom nome. Mas eu quero dizer que a expectativa minha em relação ao governo Lula, que provavelmente não deve nomear parlamentares, ele precisa ter uma base forte, ele vai nomear pessoas que não são políticos eleitos. Eu penso muito, por exemplo, no Ministério do Trabalho, que é muito importante. Dificilmente eu encontraria no Brasil uma pessoa com a qualificação da Cida Bento. O Ministério da Cultura, por exemplo, que é outro ministério importante, eu tenho certeza que o cineasta Joelzito Araújo ficaria muito bem lá. A Fundação Cultural Palmares, que a gente quer com dotações orçamentárias, eu penso no Celso Prudente, que consegue ser sofisticado e prático ao mesmo tempo. São duas coisas que não costumam estar juntas. Quando eu penso no Ministério, por exemplo, de Políticas para as Mulheres, eu não tenho nenhum nome melhor no Brasil do que de Sueli Carneiro.
Se pensarmos no Ministério da Igualdade Racial e também no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o Lula vai voltar de novo, eu penso na Coalizão Negra por Direitos. Eu penso em Douglas Belchior, eu penso em Vilma Reis. Sabe, acho também que nós temos que evidenciar que a educação, eu tenho tantos nomes que eu não quero falar, porque... Vai criar briga entre eles. Eu tenho Nilma Gomes, eu tenho Walter Silvério, eu tenho Petronila Ribeiro, eu tenho Zélia Amador de Deus. Eu quero dizer para os telespectadores que estão nos vendo, que não são negros, que eu não quero passar a ideia de arrogância, porque eu não sou. Mas esses nomes que eu disse, nós podemos encontrar pessoas semelhantes, mas não encontrarão pessoas mais aptas, considerando a formação, a experiência, a história de vida. Eu trouxe aqui para você, Vera, 11 pessoas, um time, fora o Silvio Almeida. Então, 7 mulheres e 4 homens. Calou que nem o Tite hoje. Então tá certo, tá aberta a roda. Quem quer perguntar? Dou-lhe uma. Eu queria perguntar. Diga, Joyce. Professor, o senhor tem um romance que foi escrito em 2011, publicado em 2011, né, O Homem Lésbico. O senhor falou bastante aqui sobre a questão do feminismo negro, o que me deixa muito feliz. Hoje em dia está se proliferando, está tomando uma proporção midiática maior a discussão sobre masculinidade. E é extremamente importante que o homem negro discuta a masculinidade. Somos parceiros de luta indissociáveis, mas de vez em quando isso se torna ali pequenos desajustes, digamos assim, né? O que o senhor diria para essa nova geração de homens negros que está despontando aí, discutindo masculinidade? Que caminhos para se aprofundar, para que a gente consiga se ajustar como parceiros, unidade de verdade na luta contra o racismo? Joyce, hoje eu vejo o homem negro, ele é que é o sexo mais fragilizado da sociedade brasileira, é o homem negro. Porque o lugar que ele entende que ele tem algum poder é em casa. E esse poder muitas vezes se revela de uma forma inadequada. Eu posso falar da questão da masculinidade de uma maneira geral, considerando o homem negro, o homem branco. A questão da empatia, né? Eu não preciso de menstruar, nem engravidar, para entender a partir do meu corpo masculino o que significa o estupro para uma mulher, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral. Então, o Brasil é um país extremamente violento, né? Contra a mulher. Até por isso, é fundamental que nós tenhamos, sim, o Ministério dos Direitos das Mulheres. Em relação a nós negros, eu acho que essa fragilidade do homem negro está exatamente em ele imaginar que ele detém um poder no único lugar, na casa dele. Ele, na verdade, é um parceiro e tem que saber disso. Essa discussão com os jovens está muito mais avançada do que entre nós. Eu penso que o homem, ele não pode ser mulherengo, ele precisa ser um mulherista, né? Ele tem que realmente, ele tem que realmente compreender a mulher, ele tem que ser um parceiro efetivo. Mas eu acho que hoje o sexo frágil na sociedade, de uma maneira geral, é o homem. Nós somos o lado frágil. Essa violência denota essa nossa fragilidade. Conrado? Professor, acho que onde é que entra no debate racial a questão da branquitude? Né? Porque a gente fala muito e ouve muito hoje que não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista, né? E essa noção da branquitude, do privilégio branco, ou do branco como padrão, né? Como é que isso entra no debate racial brasileiro e ele está realmente difundido entre a população branca para saber desse papel? Quer dizer, o que é preciso fazer para que essa ideia também se dissemine? Conrado, há uma novidade nessa mudança da luta contra o racismo. Hoje você tem realmente um movimento antirracista em que pessoas brancas têm participado. Há um reconhecimento por parte das pessoas de que elas têm um privilégio natural,
né? As pessoas podem dizer, bom, o negro está nessa situação, não fui eu não operei, mas o branco reconhece que ele é um beneficiário de estar numa sociedade como a nossa. Então, essa mudança, ela pede uma ideia nova de que a questão racial não é um problema só dos negros. Isso é um problema da sociedade, que eu falei da empatia. Eu comentei há pouco aqui com a nossa Joyce, a questão de como é que o homem se relaciona em relação ao estupro. Pois bem, é importante que a pessoa branca entenda o que é o racismo, o que é você sofrer o racismo, os impedimentos que você tem pelo exclusivo fato de você ser negro. Então, a branquitude no Brasil, ela acontece de uma maneira sofisticada, porque durante muito tempo a ideia do mérito, Conrado, ela foi muito forte. Quer dizer, o mérito, você trabalha com a doutrina do mérito. É um sofisma, porque você não explica o que seria esse mérito se as condições de disputa fossem as mesmas, né? Então, a coisa passa por aí. E hoje há esse reconhecimento por parte de muitas pessoas, né? Ainda, evidentemente que é um grupo que acredita no social. Olha, nós temos que investir no social. Eu digo que é o sócio-racial. As cotas sociais que beneficiam estudantes brancos pobres é um subproduto da luta racial. Eu fiquei muito feliz quando as cotas foram estendidas na universidade para quem estava na escola pública, até porque nós insistimos que as cotas raciais deveriam acontecer só para quem estava na escola pública. Os eventuais negros da classe média ainda hoje não são candidatos às cotas, eles sofrem racismo, mas eles não têm benefício algum. Então, com isso, eu quero dizer que a branquitude é uma coisa cada vez mais percebida pelos brancos. Como eu disse, não da forma que eu gostaria, completa, mas há uma sensação, sim. Eu tenho ouvido depoimentos de várias pessoas, de pessoas poderosas, de que reconhecem que a branquitude é um privilégio e que o antídoto para isso é exatamente você não trabalhar com a isonomia cega. Nada mais desigual do que você tratar todos da mesma forma. Ana. Professor, continuando ainda nesse contexto que o Conrado trouxe, é muito importante a gente pensar o conceito de democracia racial, ele não ajudou a gente a chegar numa identidade nacional, né? E aí eu invoco muito o pensamento de Abdias Nascimento quando fala do panafricanismo ou da necessidade da gente reconhecer a identidade brasileira, onde a gente percebe sujeitos brancos, né, não negros e sujeitos negros. Mas para isso a gente precisa avançar um pouco e entender que somos subjetividades cindidas por conta da questão racial. O senhor acredita que por meio da educação e de políticas públicas e privadas envolvendo empresas, pessoas da sociedade civil e uma tomada de consciência social, ela é fundamental para a gente poder avançar nas nossas estratégias políticas para uma equidade racial, uma igualdade formal, como diz a nossa Constituição? Sim, eu acho que a sociedade como um todo. Isso, a iniciativa privada tem um papel importante, os meios de comunicação, né, a educação, o setor público é importante, o judiciário, né, o Ministério Público é devedor de várias iniciativas que ele não tomou ainda. Eu penso que nós temos que contagiar a sociedade e mostrar que esse é um jogo de ganha-ganha, né? Essa ideia e essa luta nossa, Ana, ela é justa porque ela tem uma força moral que nós ainda não utilizamos. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Luther King utilizaram muito bem da força moral, né? Você tem que pensar, falar e fazer da mesma forma. Isso significa integridade. Repare que Mahatma Gandhi, que mais lembrava a figura de um faquir, derrota o Império Britânico com essa tese da força moral. Quer dizer, é imoral, é amoral você discriminar as pessoas em função da sua raça. Então, é isso que a gente tem que impregnar a sociedade brasileira, né? E a possibilidade de paz e de bem viver passa por esse entendimento. A população negra trouxe cultura, a população negra
de uma certa forma, edificou o país. E o que é que nós tivemos como resposta? Né? Depois de 3 séculos e meio de escravismo, o Brasil estimula a imigração. Tudo que foi feito pelos europeus era necessário, Ana, porque eles não eram pobres, eles eram muito pobres. Aqui em São Paulo eu recomendo conhecer o Museu de Imigrante. Homens descalços, sorrindo, desdentados e praticamente todos analfabetos. E foram para o trabalho rural. A população negra que já estava aqui já estava mais apta, inclusive, né, porque não tinha o problema do idioma e não era toda a população rural, e ela recebeu em troca precisamente esse olímpico desprezo. Então, esse país não vai se encontrar enquanto nós não ajustarmos isso. Repare que hoje os bisnetos e tataranetos dessas pessoas que tiverem estado máximo estão pedindo estado mínimo. São cotas raciais que os seus ancestrais tiveram. Então, nós temos que fazer esse ajuste. Esse ajuste, ele vai trazer um desenvolvimento com sustentabilidade moral. Nós falamos em sustentabilidade ambiental, econômica e social. Eu trago uma 4ª perna. É insustentável moralmente a desigualdade no Brasil. Nós, em concentração de renda, Ana, nós só perdemos para o Catar. Né? Os 5% mais ricos detêm a mesma renda dos 95% restantes. E isso tem a ver com a questão étnico-racial. Portanto, para quase fechar o programa, longe de ser o problema, nós fazemos parte da solução. Não é sobre culpa, é sobre responsabilização, né, professor? Exato. É bom que ele já tem o timing do programa. Fez uma boa conversa com o programa de 2002, porque isso foi um dos principais assuntos, né? Obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui. Foi nosso. E com isso a gente então chega ao fim desse Roda Viva. Eu agradeço de novo imensamente ao professor Hélio Santos por mais essa entrevista, mais essa aula histórica. Obrigada também a essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo. Ana Bavon, Conrado Corsaletti, Joyce Bert, Priscila Camazano e Tom Farias. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. Em 1994, os Racionais MCs cantavam que apenas 2% dos alunos das universidades brasileiras eram negros. Em 2002, eleito pela primeira vez, Lula se comprometeu com a política de cotas, mas foi só 10 anos depois que ela foi transformada em lei. Como resultado, um levantamento do IBGE mostra que os números de estudantes negros em universidades aumentou 400% entre 2010 e 2019. A revisão da lei de cotas, que estava prevista para esse ano, foi adiada para não ser tragada por um processo eleitoral altamente polarizado. Será uma missão do próximo Congresso revisitar esse arcabouço legal e verificar os seus efeitos, com o objetivo de não regredir ou suprimir direitos tão tardiamente garantidos, mas de aprimorar e avançar no sentido da necessária e sempre adiada equidade, essa palavra que a gente discutiu tanto hoje. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!